pessoal, tudo bem? Sejam então aí bem-vindos a mais uma videoaula de física. Bom, nessa nossa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis de Newton, tá? Então assim, as leis de Newton também podem ser chamadas de princípios da dinâmica ou princípios de Newton. Elas são leis da natureza que marcam aqui o início do estudo da dinâmica. Quando você vai estudar mecânica, grosso modo, a mecânica ela pode ser dividida em duas frentes. Você tem a cinemática e a dinâmica dentro da mecânica, né? A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos não considerando as suas causas. Já a dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos aí considerando as suas causas, tá certo? Bom, e o Newton, quando ele escreveu aqui esse livro, esse trabalho chamado de Princípios da Filosofia Natural, que continha essas leis aqui, naquela época lá na física ela não era chamada bem de física, era chamada de filosofia natural, né? Então Newton aí, que é um pai da física clássica, né, um britânico aí muito respeitado, Lord Newton, né, Senhor Newton, ele escreveu esse livro aqui. Esse livro então era chamado de Princípios da Filosofia Natural e ele contém essas três leis que explicam basicamente aí alguns movimentos, alguns eventos que a gente chama de na natureza. Essa primeira lei aqui, que é chamada de lei da inércia, o que a lei da inércia diz? A inércia fala que os corpos, eles têm tendência em continuar como estão. Ou seja, se um corpo está parado, por inércia, ele tende a continuar parado. Se um corpo está em MRU, em movimento retilíneo uniforme, por inércia ele tende a continuar em MRU. Então, assim, exemplos clássicos que são explicados aí no nosso dia a dia com a inércia, a gente encontra em todos os livros. Um exemplo bem clássico desse é aquele do ônibus, né? Então, o ônibus, você está no ônibus, aí o ônibus para. Quando o ônibus acelera para frente, por exemplo, você é arremessado para trás. Por que você é arremessado para trás? Na verdade, não é que você foi arremessado para trás, você estava parado nessa posição, o ônibus arrancou e você, por inércia, tende a continuar parado, ou seja, tende a continuar naquela posição, por isso que você é arremessado para trás. E a mesma coisa acontece quando você está no veículo, no mesmo ônibus, e o ônibus freia e você é arremessado para frente. Então o veículo parou, mas por inércia você tende a continuar em movimento, por isso que você é arremessado para frente. Então, por exemplo, o uso do cinto de segurança, ele serve para quê? Para anular a inércia. Imagine você num veículo aí a 100 km por hora, sem o cinto de segurança, o veículo sofre uma colisão e para imediatamente. O que acontece com você? Você é arremessado para frente, você é projetado para frente a uma velocidade de quanto? De 100 km por hora. Por isso que você tem que estar usando o cinto de segurança. Ele serve então para anular a inércia, naquele caso ali. A segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton fala? A segunda lei de Newton fala que a força resultante em um móvel é diretamente proporcional ao produto da massa dele pela aceleração. Então a força resultante é igual a MA. Perceba que isso aqui, gente, não é uma força, é a força resultante. Então eu tenho lá um objeto qualquer se movimentando, sobre ele existem várias forças. Se você fizer a soma vetorial de todas essas forças, quem que você tem? A força resultante. E essa força resultante, que é a somatória de todas as forças, ela é proporcional ao produto da massa pela aceleração. Uma outra maneira que a literatura traz de escrever essa segunda lei de Newton, F igual a ma, é assim, a força resultante então é igual a massa, a aceleração é ΔV sobre ΔT, o ΔV é a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido por quem? Por ΔT. Se você realizar as multiplicações aqui, vai ficar assim, ó, MVF, menos o que? MVI, sobre ΔT. Agora, que grandeza que é aqui, ó, o produto da massa pela velocidade? É a quantidade de movimento, ou é o momento, certo? Então, isso aqui é o momento final menos o momento inicial. Então, eu posso falar também que a força resultante é igual à variação do momento linear, ou da quantidade de movimento, sobre o intervalo de tempo. Então, você pode escrever a segunda lei de várias maneiras. Uma outra maneira de escrever ela é assim, ó, é a variação temporal do momento. Pode escrever assim ou assim, tanto faz, né? Uma coisa dessa sai naquela e daquela sai naquela. Então, essa é a segunda lei. Tá certo? E a terceira lei de Newton, o que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton ela fala que toda ação
possui uma reação. Gente, essa terceira lei aqui ela é fabulosa. Essa terceira lei ela aparece no nosso dia a dia de outras maneiras, né? De maneiras não tão convencionais assim, para a ciência, para a física, né? Por exemplo, aquela lei que fala assim, é dando que se recebe, né? Quem com ferro ferre, com ferro será ferido, aquelas máximas que a gente ouve, na verdade são interpretações da terceira lei, tá certo? Então toda ação tem uma reação, então não existe ação sem reação. É interessante porque essa palavra todo, sempre, nunca, com certeza, certamente, são palavras que denotam a existência de regras sem exceções. Então é muito raro você ver essas palavras sendo aplicadas aí na ciência, né? Mas nesse caso aqui não, aparece a palavra todo. Então toda ação tem uma reação. Então não existe reação sem ação ou vice-versa. Então, por exemplo, se eu segurar essa parede aqui, se eu me apoiar no quadro aqui, se eu fizer no quadro uma força de 100 newtons para lá, o quadro vai fazer para cá uma força de quanto? Também de 100 newtons. Então não existe ação sem reação, tá certo? Agora tem que prestar atenção em alguns detalhes aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Aí vocês pausem o vídeo e tentam responder, depois vocês voltam o vídeo. Vou fazer uma pergunta. Um cavalo está puxando uma carroça. E vamos supor que esse cavalo, para puxar a carroça, tem que fazer na carroça uma força de 1000 newtons para a direita. Se o cavalo faz na carroça uma força de 1000 newtons para a direita, quanto que a carroça faz no cavalo para a esquerda? Também 1000 newtons. Então perceba, o cavalo consegue puxar a carroça? O cavalo consegue puxar a carroça. Todo mundo aí já deve ter visto o cavalo puxar uma carroça. Por que a força de 1000 newtons para a direita não anulou a força de 1000 newtons para a esquerda? Porque toda ação tem uma reação. Entendeu? Então se o cavalo fizer uma carroça uma força de 1000 newtons para a direita, a carroça faz uma força de 1000 newtons para a esquerda. Por que uma força não anula a outra? Pausa o vídeo aí e tenta responder para mim essa pergunta. Depois eu vou voltar aqui para te dar a resposta, tá bom? Pausa um instante aí. E aí, tentou responder? Conseguiu? Então eu vou explicar para você por que o cavalo consegue puxar a carroça. Por que uma força não anula a outra? Sabe por que uma força não anula a outra? Porque a força de ação e reação, elas acontecem em corpos diferentes. Então, o cavalo fez na carroça uma força de 1000 newtons. E a carroça fez no cavalo uma força de 1000 newtons. Então, gente, um par de forças, ação e reação, eles nunca se anulam. Por que eles nunca vão se anular? Eles nunca vão se anular porque porque são forças que são aplicadas em corpos diferentes, tá certo? Então uma força está num corpo e a outra força está em outro corpo. Então se elas estão aplicadas em corpos diferentes, não tem como elas se anularem. Por exemplo, eu pego meu giz aqui e solto ele. Quando eu solto o giz, o que acontece com ele? Ele cai. Alguém já pegou um objeto, soltou e ele não caiu? Isso não acontece. Toda vez que você solta um objeto de uma certa altura, ele cai. Por que esse objeto consegue cair? Porque sobre ele existe uma força puxando ele para baixo, ou seja, puxando a terra. Quem que é o corpo que exerce no giz a força puxando ele para baixo? O outro corpo é a terra. Então eu tenho aqui dois corpos. O primeiro corpo é o giz, o segundo corpo é a terra. Então a terra faz uma força no giz, e o giz faz uma força na terra. Quando eu solto o giz, ele cai. Então eu tenho aqui uma força para baixo e também tem uma força para cima. Por que elas não se anulam? Porque elas estão em corpos diferentes. Tá bom? Então tome cuidado aí, porque a força de ação e reação, embora tenha a mesma intensidade, embora tenha a mesma direção e tenham sentidos contrários, elas não se anulam. Tá certo? Vamos lá, vamos para mais uma aplicação aí das leis de Newton. Então eu vou falar aqui agora sobre a força-peso. Gente, bom, antes de falar sobre a força-peso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é força mesmo? Que a gente falou agora sobre as 3 leis de Newton, né? Falou lá que a somatória das forças é a massa vezes a aceleração, que toda ação tem uma reação e tem força nessas ações e reações. Mas, gente, o que é força? Olha só, anota aí no seu caderno. Força é o produto da interação de dois corpos. Se eu tenho um corpo sozinho, não tem força. Só existe força quando tem dois corpos interagindo. Então, força é isso, é o produto da interação de dois corpos. Certo? Você nunca vai ter uma força se tiver um corpo só. Você vai ter força se tiver pelo menos dois corpos. E as forças, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser força de contato ou ela pode ser força de campo.
Quando que eu tenho uma força de contato? Como o próprio nome já diz, a força de contato vai acontecer quando os dois corpos em questão tiverem literalmente um em contato do outro. Então, por exemplo, imagine você empurrando um veículo, você empurrando uma carteira, empurrando um móvel. Aquela força que você está fazendo para empurrar, por exemplo, a carteira, é uma força de contato. Por quê? Porque você está em contato com aquele objeto. Então, você tem um contato ali entre os dois corpos. Então, as forças de contato é quando os dois corpos em questão estão em contato. Ou você também pode ter uma força de campo. O que é uma força de campo? A força de campo é quando não tem a necessidade dos corpos estarem em contato. A força, ela existe por conta do campo. É essa força aqui, a força gravitacional ou a força peso. A força gravitacional ou a força peso, ela é uma força de campo. Por exemplo, eu pego o giz e solto o giz, o que acontece com o giz? Ele cai. Ele caiu porque teve um outro corpo que interagiu com ele. Então eu tenho aqui a força, que é o produto da interação dos dois corpos. Quem são os dois corpos? É o giz e a Terra. Mas por que a Terra teve a capacidade de atrair o giz sem necessariamente estar em contato com ele? Porque existe aqui na região que nós estamos um campo chamado campo gravitacional. Então essa força aqui agora já é uma força de campo. A mesma coisa acontece quando você pega uma carga positiva e chega perto de uma carga negativa, elas se atraem. É uma força de campo. Que campo que é esse agora? O campo elétrico. Quando eu pego um pedaço de um ímã e aproximo de um outro pedaço de um ímã, pode haver atração, se for polos de nomes opostos, norte e sul, ou pode haver a repulsão, se forem polos de mesmo nome, norte com norte ou sul com sul. Mas quem que gerou aquela força de atração ou de repulsão? Foi um outro campo, que agora já é o campo magnético. Então, classicamente, nós temos aqui esses três campos, né, que vocês vão estudar na física, que é o campo gravitacional, que é ao redor de toda a massa que você tem o campo gravitacional, o campo elétrico, que é a região que existe ao redor de toda a carga ou de todo o corpo eletrizado, e o campo magnético, que é o campo que existe ao redor de todo o ímã ou de todo o corpo, de todo o fio percorrido por corrente elétrica, por exemplo, também tem um campo magnético. Vamos ver o caso aqui da força-peso. Então, faz de conta que eu tenho aqui a Terra, né? Então, com muita boa fé, faz de conta que isso aqui seja a nossa Terra. O que é o campo gravitacional? É a região que existe definida aqui ao redor da Terra. Então, ao redor da Terra eu tenho um campo que é chamado de campo gravitacional. Quando eu coloco um objeto nesse ponto aqui, ó, esse objeto aqui, sei lá, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Essa força que atrai esse objeto para o centro da Terra é uma força que nós chamamos de força-peso, que é uma força de campo gravitacional. Se eu colocasse esse objeto nesse outro ponto aqui, que é o ponto B, ele também seria atraído para onde? Para o centro da Terra. Com qual força? Com a força que nós chamamos de força-peso. Se eu colocasse esse objeto nesse outro ponto aqui, que é o ponto C, ele também seria atraído para onde? Para o centro da Terra. Com qual força? Com a força-peso. E a mesma coisa acontece se eu botar o objeto aqui, no ponto D. Ele também vai ser atraído para o centro da Terra. Com qual força? Com a força-peso. Agora o lance é, como você calcula essa força-peso? Gente, bem simples. Ó, a força-peso, ela pode ter a sua intensidade calculada pelo produto da massa do corpo, pelo valor do campo gravitacional terrestre. Pronto. Então essa aqui é a expressãozinha que você vai utilizar para medir a intensidade do vetor peso. Lembre que isso aqui é um vetor, então ele tem três características: intensidade, direção e sentido. Então o vetor peso, você calcula a intensidade dele por essa expressão, mg, onde esse m é a massa do corpo e o g é o valor do campo gravitacional terrestre. O campo gravitacional da Terra é aproximadamente quanto? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui ele é aproximado, por quê? Ele é aproximado porque, primeiro, a Terra não tem uma forma perfeitamente esférica, né, geológica, então você tem variações aqui do raio da Terra, né? A densidade da Terra ela não é homogênea, a densidade também é variável, né? Por isso que esse campo gravitacional aqui é variável, né? Então, aproximadamente, ele vale 9,8, certo? Então, essa é a expressão que a gente usa para calcular aqui a força-peso. Então, lembrando que a direção, esse vetor também ela tem uma direção, né? E ele tem um sentido. Qual que é a direção da força-peso? A força-peso a gente fala que ela tem uma direção radial. Por que ela tem uma direção radial? Porque ela sempre vai estar alinhada aqui, ó, com o raio da Terra. Qualquer que seja a posição que você coloca o objeto aqui, ó,
a força-peso sempre vai estar alinhada com o raio da Terra. Então a direção da força-peso é uma direção que nós chamamos de direção radial. E o sentido, qual que é o sentido da força-peso? O sentido da força-peso é para o centro da Terra. Então ela sempre está orientada para o centro da Terra, tá certo? Então essa é a maneira que nós usamos para medir a intensidade do peso, e essa é a direção e o sentido dessa força que nós chamamos de força-peso. Ok? Beleza.